Bom, olá galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um Bicho no Boteco. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa sorte para você que está acompanhando a gente. Hoje, mais uma vez, temos o patrocínio da Funny Ferrets, que está ajudando a gente nesse projeto de trazer pessoas da área para a gente conversar um pouquinho, né? Então, sempre lembrando para clicar no sininho e curtir esse vídeo que vai ajudar bastante a gente a manter esse projeto no ar. E hoje a gente tem convidados especiais, né, Marcelo? Aquela que mata, cobra e mostra o pau, é isso mesmo? Essa piadinha horrível, é horrível, cara, horrível. Não, a gente vai falar disso, né? Bom, é março de 2022, é o mês das mulheres e não por coincidência a gente tem aqui com a gente duas veterinárias de animais selvagens, amigas, né, de longa data, e a gente não vai tocar muito nesse assunto, né? Mas que trabalham com um grupo assim muito particular, né? Então aqui com a gente hoje tem a doutora Luciana Rame e a doutora Kathleen Grego, que são do Instituto Butantan, do Departamento de Venenos. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente no nosso boteco. Obrigado mesmo de ter topado aqui, vir conversar com a gente. Desculpa da piada pronta, mas a gente vai falar disso também ao longo do nosso bate-papo. Opa, chegou a gente é que agradece aí o convite de participar. Eu acho bem bacana o formato desses podcasts, eu acho bem bacana. Agradeço também, né, essa oportunidade de estar aqui. É isso, é uma conversa, né? Então vamos lá. Quais são as curiosidades? As curiosidades começam assim, que vocês trabalham com um bicho muito diferente, né? Primeiro, vocês trabalham com cobras ou com serpentes? A gente trabalha com os dois. Depende do departamento, da caixinha. Então, porque é engraçado. Aqui no Brasil a gente só tem serpente, né? Porque teoricamente cobras são aquelas que abrem o capelo. Então as najas são cobras. Então, no Brasil a gente só tem serpentes. Mas lá no Butantan a gente tem as serpentes e tem as najas, né? A gente tem, hoje em dia deve ter acho que 39 najas. Então a gente trabalha com najas e com serpentes. Mas isso assim é técnico. Então, se eu estou falando com uma pessoa, um biólogo, um veterinário, a gente fala serpentes. Para não criar discussão. Agora, se eu estou falando com um leigo, fala assim, que cobra é essa? Essa cobra, a gente fala cobra porque isso é cultural. Como se fosse um sinônimo, né? Aqui a gente não... E por que as pessoas, de uma forma geral, têm essa reação tão visceral de amar, né? Então, você tem grupos de pessoas, talvez pequeno, mas que, de qualquer jeito, tem uma paixão por esses bichos, enquanto a grande maioria da população morre de medo. De onde vem isso? Eu acho que a gente aprende, né? Desde que nasce, desde criança, a gente aprende a ter medo, né? Porque menino não vai ali, que ali no mato tem cobra, cuidado, é venenosa. Grande maioria das pessoas acha que a maioria das serpentes é perigosa, é peçonhenta. E é o contrário, né? A gente tem um percentual muito menor, né, de serpentes que são perigosas. Só que no imaginário popular, né, as pessoas morrem de medo, acham que qualquer um é perigosa e já quer matar, já dá a paulada, isso, né? Não dá nem tempo. Porque é da cultura ocidental, não da oriental. A oriental os caras veneram. Exatamente. É muito doido, o cara gosta daquilo. Agora, a ocidental mata cobra antes de ver o que é. E isso acho que vem muito da religião também, da colonização, né? Então, é uma coisa que vem desde a religião. Da parte católica, então. A gente tinha um funcionário, né, que católica não, cristã, né? Cristã. Sim. A gente tinha um funcionário que ele trabalhava com serpentes, era técnico, mas aquele horror, né? Eu não sei se ele era católico, evangélico, mas ele tinha horror das serpentes. Então ele escrevia... E trabalhava com isso? E trabalhava com isso. E aí ele escrevia Jesus no forro da lâmpada, escrevia Jesus em tudo que mexia com serpente, era Jesus, 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 pelo medo, né, que ele tinha de ser coisa do demo. Não, estou trabalhando aqui cheio de
demônios, né? E o Jesus aí entraria como uma proteção. proteção. Sabe Lu, você é de Recife, né? Minha família toda também. Passei muito tempo. Eu me lembro minha tia, quando a gente entrava numa praia diferente, Itamaracá, né? Que é aquela coisa, ela tinha sempre uma oraçãozinha, né? Que era, como é que é? São Bento, Água Benta, Jesus Cristo no altar. Todos os bichos peçonhentos afastem que eu vou passar. Né? Então, já era uma coisa voltada, né? Especificamente, né? Eu acredito que esse medo não justifica. Eu tenho a impressão que deve ter mais ataque de cachorro, né? A gente mora numa cidade, cara. Quantas pessoas, né? Deve ter muito mais mordida de cachorro do que de cobra, não é? Com certeza. Com certeza, mas é isso, né? O imaginário faz com que essas pessoas aumentem, né? Esse pavor, esse pânico, e não querem nem experimentar. Tem gente que não consegue ver uma foto, que não consegue, né, chegar junto, mesmo que você esteja segurando, ele não vai ter coragem de encostar. E aí eu acho que sim, vem muito dessa colonização, né, da gente, a gente aprendeu a ter medo, a cultura mesmo, né, ocidental, que é isso, é o pecado, é o bicho que foi condenado a rastejar. E as pessoas trazem isso incutido, né, na sua formação e levam para os seus filhos, levam embora. Enquanto que em outras culturas é isso, é a veneração, é a sabedoria, né, é símbolo da medicina, da símbolo da farmácia, né? O Dutra falou do bastão de Esculápio da última vez. O bastão de Esculápio tem uma serpente enrolada, né? Ó, chegou. O desinibidor. Agora a conversa flui, é isso? Para fluir a conversa, é muito importante. Obrigada. Você ia falar, não? Não, manda bala. E no dia a dia, assim, quando você... Porque assim, eu tenho a impressão que... Porque as pessoas acham que é nojento, tudo. Quando você conta, eu sou veterinária. Puxa, que legal, você cuida de cachorro. Não, trabalho com cobra. Como é isso? Isso desde sempre, né? Porque aquela coisa é mulher. Ah, você é veterinária? Ah, que bonitinho, trabalha com bichinho. Então, desde sempre é isso. Ah, você trabalha com bichinho? Eu falei assim, não, trabalho com serpente. Ah, trabalha com elefante, trabalha... Mas isso é desde sempre. Mas quando a gente fala... Primeiro é sempre a piada, né? Sempre faz a piada, seu marido, né? Tá sempre com a mão, você tá sempre com a mão na serpente, com a cobra, né? Sim. É cobra, né? Você tá sempre com a mão na cobra. Eu falei assim, né? De novo, essa, né, cara? Qual é a sua reação quando você ouve uma dessa? Tem que levar na boa, Marcelo. Eu levo na boa, eu não fico... Mas chateada, na boa. Comigo, né, como além de tudo, a gente tinha o criadouro, né, tinha o criadouro de serpentes, então a gente criava os animais, então eu já levava e todo mundo gosta de passar a mão na cobra do meu marido, todo mundo, porque, né, já era assim, quem quiser vir passar a mão, já virava uma brincadeira para descontrair e pronto. E como é que acordou e falou assim, vou trabalhar nessa área maluca? Como é que foi? Como é que isso caiu no colo de vocês, de cada uma? Então, eu sou da Rural do Rio de Janeiro, né? Então, realmente, na época, eu sou mais seropédica, né? Nossa, naquela época nem era cidade. Ainda não é cidade, né? Era desovava, né? Tipo assim, era que nem... Desovava é bom. Desovava cadáver, tudo lá em seropédica. Minha mãe morria de medo. Naquela época não tinha telefone, o telefone era caro. Minha mãe não tinha telefone, não sabia se eu estava viva ou morta. Você é carioca? Eu sou carioca. E aí a gente... Bom, mas eu fui lá para a seropédica, gosto muito da faculdade, mas realmente a nossa época, né, e a gente é mais ou menos da mesma época, silvestres, você quer trabalhar com silvestre, mas era bicho grilo. O quê? Você é doido, lá é rural, então é bicho de produção. Então, realmente, a gente não conseguia fazer estágio em muitos lugares. E nem tinha muitos lugares para fazer estágio. E aí eu lembrei do Dutra, né? Que o Dutra falou assim, não, o pessoal de hoje que não quer trabalhar com silvestre, mas não quer fazer estágio em outras áreas. E eu sempre fui assim, não, eu vou fazer suinocultura porque tem javali, tem cateto, eu vou fazer equino porque tem a anta, eu só não fiz bovino porque eu tenho um pouquinho de medo de bovino. Sério? Mas os outros... E trabalha com naja. Não, tudo bem. É um bicho perigoso mesmo. Eu tenho muito medo, né, de bovino, eu nunca quis mexer com bovino. Agora, equino, eu fiz estágio, fiz em clínica de pequenos, porque tinha canídeo, felídeo, então, e tudo me ajudou, sabe? Nada eu achei que, eu joguei tempo fora. Eu acho que tudo é importante. Hoje em dia o pessoal acha que não, se não for em silvestre, eu não quero fazer. E é uma besteira, tem que fazer estágio. E aí eu consegui estágio no Zoológico do Rio de Janeiro. Luiz Paulo Fedulo. E olha, essa paixão que eu tenho por silvestre foi por conta dele. Que legal. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Luiz Paulo Fedulo e assim, ele me motivou muito nessa área. Por onde ele anda? Acho que está lá ainda. Então, eu perdi contato, infelizmente. Eu sei que ele está morando
ou em Teresópolis, em Petrópolis, mas eu não sei onde que ele está trabalhando. Mas acho que ele está no Zoo ainda, porque o Zoo foi terceirizado e me parece que ele é o vínculo com o poder público, né, com o município. Não é o Fedulo... Ah, não. Não é o Daniel, Paulo, é o Luiz Paulo, irmão dele. Isso. Que era do Rio Zoo, a figuraça, né? Os dois são. Os dois. E aí meu marido, né, ele é veterinário também, né? Então é uma família de veterinário, meu marido Você, é veterinário. o marido, e as suas duas filhas. Uma Todos. E aí meu O marido... assunto da janta deve ser legal. Trepanação do seio. Deve E aí ser ele era um veterinário do Exército e a gente foi lá para a Bahia, porque era na Bahia o Exaex, né? Onde você forma os veterinários do Exército. E aí ele ficou lá, eu fiquei no zoológico de Salvador, dando estágio. E aí depois você tem que escolher, não, onde no Brasil você quer ficar? Eu falei assim, você me escolhe o Rio de Janeiro. Você entendeu? Você me escolhe o Rio de Janeiro. De ir para o Rio. A minha família do Rio de Janeiro tinha Luiz Paulo, de repente podia abrir uma clínica. Eu falei assim, você escolhe o Rio de Janeiro. Aí ele foi escolher o São Paulo. Eu falei assim, nossa, São Paulo, eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém. E aí eu fui visitar o Butantã, né? Ele estava trabalhando, falei assim, vou passear no Butantã. E aí vi uma chamada de Fundap, né? Que era o aprimoramento. Eu falei assim, eu vou fazer essa prova aí, né? Não estou fazendo nada, não tenho trabalho aqui, vou fazer Fundap. E aí eu passei, eu pensei que eu não fosse passar, né? Falei assim, o quê? Eu não vou passar, né? Porque eles não vão passar carioca. Né? Aquela coisa, aquela rincha. Aquela rincha. Eu falei assim, não, eles não vão passar carioca, né? Então eu vou fazer, né? Que seja o que for. E aí passei, isso foi em 94, e desde então eu estou lá. Então já estou há 28 anos no Butantã. A vida. Adoro o que eu faço, assim, é uma coisa diferente todo dia, né, Lu? Não é aquela coisa, todo dia é a mesma coisa. É só serpente, mas a gente faz de tudo. Nossa, a gente faz de tudo e todo dia é uma coisa diferente que a gente... Assim, nossa, Lu, a gente não viu isso, a gente tem que estudar, então está sempre motivando a gente. Então foi assim que eu cheguei lá no Butantã. E você? Comigo foi um pouco diferente, né? Eu sou de Pernambuco, né? Meu pai sempre criou bicho em casa. Então, o meu quintal, ao invés de ter cachorro e gato, a gente tinha coelho, tartaruga, jabuti, tatu, o que você imaginar, a gente já criou em casa, né? Porque meu pai do interior era aquela coisa mesmo de cultura, né? Também de ter os bichinhos no quintal de casa. Então, eu cresci com esses animais. Então, quando eu fui para a faculdade, eu fui para querer fazer veterinária para animais selvagens. Nunca gostei de mexer com cão e gato, nunca, ao contrário da Cat, nunca fiz estágio em absolutamente outra área que não fosse animal selvagem. Então, toda a minha formação eu procurei direcionar para isso. E lá em Pernambuco, na época, não era fácil, porque não tinha. A gente contava nos dedos as pessoas que trabalhavam nessa área. Algumas que são conhecidas, né, como Jean, Adriana Mello, já estavam, né, encaminhadas. Então, Jean já estava aqui em São Paulo, Adriana já estava no Zoo de Brasília. Então, eu não tinha muitas referências lá. Mas era assim, aparecia um curso de animal silvestre na Seropédica, eu pegava meu ônibusinho e vinha-me embora de ônibus, que a gente não tinha, né? 48 horas de viagem. A gente não tinha essa facilidade de viajar de avião, né? Nada disso. Então, eu pegava meu ônibusinho e vinha-me embora para aprender alguma coisa específica sobre animais selvagens, né? Que era o que eu queria. Garimpava completamente. Se alguém dissesse que tem uma xerox, né? Porque não era nem livro, era uma xerox, né? De tal coisa, eu ia atrás, né? E assim fui. Fiz alguns estágios e sempre muito mais voltados também até para biologia do que para veterinária em si. Então, trabalhei com levantamento de fauna, tive bolsa de iniciação científica nessa área, mas fui entrando, né, ali na área mais de selvagens, né, e fui ficando. E quando eu terminei, né, para me formando, não tinha perspectiva, né, de trabalho lá em Pernambuco, não sabia o que ia fazer. Então, eu sempre falava, para onde surgir, onde aparecer alguma coisa, eu vou, estou indo. Né? E aí minha mãe que viu uma notinha que saiu minúscula no jornal falando da Fundap, que era o aperfeiçoamento do Butantã. E aí ela recortou e botou na geladeira, né, para mim. Quando eu cheguei, estava lá, né, vaga para medicina veterinária. Eu disse, vamos ligar, né? Porque não era e-mail, não era nada disso, né? Vamos ligar para São Paulo. Aí você discou o número, né? Disquei o número, né? Para cá, para saber quais eram as áreas. E aí, imunologia, virologia, bacteriologia, todas as dias, né, aí, do Butantã, né, e tal. E eu disse, gente, o único que falou que tinha bicho, manutenção de serpentes em cativeiro. Eu disse, é esse. Vou fazer. Morria de medo.
Nunca tinha Sério? mexido. Morria de medo. O único Quer dizer, teu contato pai que eu criava tinha... tudo? Meu pai odiava cobra. Aparecesse cobra em casa, ele matava. Né? Homem de interior, aquela coisa, né? Matava tudo. E eu tinha medo, tinha medo. Tinha mexido pouquíssimo durante os estágios que eu fiz, oportunidade com répteis. Na época era sempre menor, era o último grupo que as pessoas trabalhavam. Era com répteis, né? Então a experiência foi pequena. Eu disse, mas vou lá, né? Vou fazer. E aí vim nessa mesma experiência, né? Não vou passar. Tinham outras pessoas que já tinham feito estágio no Butantan e que estavam prestando, né, a prova. Eu disse, gente, não vou entrar, né? Estudei lá, né, li nas minhas xerox, dei uma lida lá geral, né, e vim fazer a prova. E aí deu certo, funcionou, entrei. E foi assim uma grata surpresa, porque eu me apaixonei pela área mesmo. E parecia que, eu acho, pelo menos eu não lembro de ter tido dificuldade para aprender o manejo, para começar a trabalhar com elas. Então, aquele medo que eu tinha passou rapidamente e eu já comecei, né, a fazer. E, na época, acho que de veterinária só tinha a Kathleen e eu como Fundap. Então, rapidinho, né, também já grudei ali, né, na Cat. E, assim, a minha grande mentora, né, sempre foi minha formação, e na época né, eu toda. fazia mestrado, né? Mestrado. Então, em 97 eu comecei o mestrado e quando ela entrou em 98 Fundap, aí eu não era mais Fundap, né? Eu fazia mestrado. E ela me ajudou muito, porque eu tinha que pegar todas as serpentes que vinham, as jararacas, né, que vinham da natureza. A gente marcava, botava no serpentário e quando naquele serpentário de exposição aberto, e quando elas morriam, tinha que pegar a serpente, fazer necrópsia. Então a gente fez necrópsia de 600. Nossa. É engraçado que quando a gente tinha que soltar, então chegava o animal, a gente fazia aquela marcação na escama e aí tinha que soltar. Então tinha que pular lá dentro do serpentário, né, Lu? E eu lembro que eu estava tirando foto e a Lu lá soltando os bichos e o pessoal da escola, o público, né, ficava ali ao redor. Mulher nota 10, que legal. mulher nota 1000, né? Corajosa. Que legal. Eles ficavam legal. Porque dependendo, quando eu trabalhava nos outros, torcer pro bicho. Vai, Leão, pega. Sabe que em Sorocaba, eu fui estagiário do Zoo de Sorocaba há muito tempo, né? E uma vez estava lá e tinha um recinto que eu não sei se existe ainda, que a entrada era por cima, era para serpentes. É bem onde depois ficou o micário, né? As serpentes, ficava jiboia lá dentro e tudo, e você entrava por cima. Aquelas coisas do Roni, né? Que ficavam maravilhosas, só que, né, dava um trabalhinho lá dentro. Não muito funcionais. Aí um dia subi, tava olhando lá em cima, falei, Roni lá na frente olhando. Tem uma jiboia morta aí dentro d'água. Ele desce e pega. Falei, não, veja. Não é assim. E aí ele falou, eu vou ter que chamar o tratador, porque o estagiarinho tá com medo. Aí mexeu com o brio, né, lá dentro. E tinha uma jiboia que tinha chegado do Mato Grosso, que era o demônio, cara. Ela tinha uns 3 metros, ela dava... Eu entrei, assim, eu sei que eu bati no chão, coloquei o gancho na cobra, joguei pra cima e deve ter dado tempo de eu ir lá em cima pegar ela antes de cair ainda, de tanto medo que eu tava ali, né? Mas foi, né? Explica um pouquinho do trabalho de vocês lá, porque lá tem um museu, né? E tem a parte do veneno, né? Da extração, da criação. Vocês trabalham basicamente em qual? A gente trabalha que o departamento de veneno não tem mais, né? Porque não? era departamento de venenos quando a herpetologia embarcava, tipo assim, englobava as coleções, o leve, né, que agora é o leve, né, mas era coleções e o departamento de venenos. Hoje em dia é laboratório de herpetologia. Então, o laboratório de herpetologia a gente tem por volta de 1000 serpentes, com a finalidade, a missão principal é isso, né, criar serpentes com bem-estar para produzir veneno para ou soro antiofídico ou para pesquisa. Então, o nosso trabalho é isso, manter o bem-estar. Eu e a Lu, nós somos responsáveis, né, pelo plantel, pelo bem-estar dessas serpentes. E aí, como veterinárias, toda a parte relacionada, né, desde a chegada do animal, quarentena, medicina preventiva, todos os cuidados, né, de saúde com elas, inclusive esses cirurgia, protocolos de tudo. preventiva foram vocês que acabaram desenvolvendo? Olha, eu vou dizer que já tinha muita coisa pronta. Mas muita coisa eu acho que a gente é que começou a fazer e aí muitas vezes o IBAMA falou assim, nossa, fez isso, então vamos também adotar. Então, microchip a gente botava... Quando a gente começou a fazer microchip, né, a pôr o microchip, a gente perguntou para o IBAMA, na época era o IBAMA, não era a Secretaria do Ambiente, onde que a gente bota o microchip? Não sabemos.
Aí a gente pensou, falou assim, então vamos botar na parte caudal, porque como é serpente peçonhenta, a gente consegue ler sem estar próximo à cabeça. E aí eles meio que estabeleceram, né, que ok, então vai ser na parte posterior. Mas muita coisa... Foi na experiência mesmo, né, no aprendizado lá do dia a dia, necessidade. E aí estabelecendo, né, período de quarentena, né, de tudo do que a gente via, né, como a gente sempre fez muita necrópsia, né, também, né, dos animais. Porque ao longo desses anos, assim, a medicina veterinária de répteis teve um boom, né? Cresceu nos últimos muito. anos teve um boom em todas as áreas, de répteis também, né? Então, muito mais coisa para pesquisar, muito mais doença que a gente nem imaginava tem, diagnóstico. Então, é um trabalho dinâmico, né? E essa parte de diagnóstico ajuda muito, né? Então, a gente tem ultrassom, que facilita muito a nossa vida lá. Então, a gente sempre faz ultrassom, uma coisa meio que rotineira, né? A gente está estabelecendo de rotina. Então, todo ano, pelo menos, a gente pega todas as serpentes para tirar o sangue. Então, a gente faz essa rotina. E as nossas serpentes, a longevidade é muito grande agora. Então, a gente tem muita neoplasia. Então, volta e meia, as cirurgias que a gente faz é retirada de neoplasia. Bastante. Isso é muito legal, né? Se você pensar, os animais em cativeiro, de uma forma geral, antigamente morriam de doenças carenciais e de doenças infecciosas e parasitárias. E de certa forma, a gente superou isso, né? Hoje a gente consegue manter. E estamos aí com os geriátricos na cara, né? São degenerações, tumores. Isso é muito legal, né? Quer dizer, não ter um tumor, mas... né? Você... Não, não é legal. E isso é muito legal. E ainda mais em bichos, né? Que as pessoas devem perguntar, mas por que vocês fazem isso? Com Não certeza. é, cara? Pra que bem-estar de cobra, né? Eu me lembro uma vez, não Samuel, o Roger. O Roger, que é da sua turma, né? Que ele estava fazendo colheita de sêmen em serpentes. Aí uma vez, ele foi estagiário lá do zoo, né? E aí ele passou lá e falei, ei, Roger, qual que é o seu tema de trabalho? Ele falou, eu vou explicar. Mas se você perguntar pra quê, você vai ver. E né? Imagino que as pessoas devem rolar absurdos, né? Sobre... E às vezes por falta mesmo de conhecimento, né? As pessoas esquecem que é um animal como outro qualquer e que ele vai ter todos os órgãos e todas as, né, as necessidades, as dores como qualquer outro, né? Então, como eu trabalhei muito também com a educação ambiental, né, lá em Recife, as pessoas chegavam a dizer, mas como assim? Ela faz cocô? Ela faz xixi? Sim, gente, lógico, ela come, tem que sair por algum lugar, né? Então, assim, de entrada, de saída. Exatamente. Então, assim, não tem, né? Não tem mesmo noção. Parece até que é um outro... Mas tem gente que acha que é invertebrado, né? Sim. Tem gente que acha que é invertebrado. Serpente, mas é um invertebrado. Eu falei assim, peraí, não. Tem osso, né? E não é gosmento. Quando você usa em educação ambiental, que põe a mão... Ai, não é gosmento. Tá brilhando, tá não é uma lesma, né? Exatamente. É compridinho tudo, mas não é lesma, Quando né? vocês começaram na faculdade, a gente estava até comentando isso, né? Porque a turma do Marcelo foi meio a meio. A minha turma já tinha 90 mulheres para 15 homens. E na época de vocês, como era? Então, como eu sou da Rural do Rio, era muito homem porque era produção. E na minha época, eu não sei se aqui em São Paulo tinha, mas na nossa época tinha a lei do boi. Então, assim, a lei do boi é que quem tinha fazenda precisava de menos pontos para passar na universidade. Você tá zoando. Que não tinha a lei do boi? Tinha a lei do boi quando eu entrei. Puta então, sacanagem, quem né? tinha? Os Uma filhos... cota Olha só, de onde vem, né? Olha a cota Olha invertida, só, a né? cota Você tem invertida. dinheiro para ter fazenda? Porque eu acho que eles queriam justamente assim, então tá, faz veterinário e volta para o campo. Só que a maioria dos meninos, eles enchiam o nosso saco. Vocês são cachorreiros, né? Cachorreiros, porque eles eram de produção. Mas a maioria foi para pequenos. Então, a maioria desses de produção, eles foram para pequenos. Mas, então, na minha sala, eu acho que era meio a meio por conta de ser produção. Eu não sei, porque você também é da Rural, Da né? Rural de Pernambuco, né? É de produção também lá? Lá, eu acho que era meio a meio também. A gente tinha a parte de produção, mas que acabava indo para o campus de Garanhuns, que é uma cidade do interior de Pernambuco, então, para o pessoal fazer, e a parte de pequenos. Selvagens, até hoje, não existe uma disciplina na Universidade Rural de Pernambuco direcionada para animais selvagens. Hoje até não? hoje. Até hoje.
Ainda não existe. Mas existe. a USP não tem? existe. A USP dá Mas uns é optativa, quebra-galho, eu né? acho, né? Mas é nem como optativa. optativa. Ah, tem, a gente deu aula. Sacanagem, mas... Tânia, desculpa. Perdão, Tânia. Foi Catão. Catão, Tânia. Vocês duas são orientadas do Catão? Do coração. Do coração. Crias do legal, Catão. Crias do Seguimos Catão. os caminhos da Cris, na verdade, Nossa, né? da Cris Começou com a Cris. Nossa. A Cris Kolesnikovas, quando eu entrei como Fundap, a Cris era funcionária, era veterinária do laboratório de herpetologia. Então, eu aprendi quase tudo que eu sabia na época, assim, eu aprendi com a Cris. Aí ela saiu, foi para Santa Catarina, e aí eu fiquei lá sozinha, e logo depois veio a Lu. Eu entrei, na época que eu entrei, a Cris não estava mais lá, mas ela fazia o doutorado dela com Catão. E ela trabalhava também, né, com alguns animais lá do laboratório. Então, a gente acabou trabalhando muito junta, né, também. Então, foi maravilhoso. Eram as meninas do Catão. Super carinhosa. O Catão é outro, tem uma extensa prole de veterinários de animais selvagens aí, Nossa, né? tem. Sem dúvida. O Catão foi meu professor, era aquele cara que você olhava assim, né? Eu queria ser assim quando crescer, né? crescer. Assim, então eu tenho muito isso. Todos temos as nossas referências, né? E o meu era o Adalto, o Vanderlei e o Nossa, Catão. o Vanderlei. Lá de Itaipu, não Lá é? de Itaipu. Uma vez no Congresso do Rio de Janeiro, eu Outra assisti uma saudade palestra do desse Vanderlei explicando... Sabe quando você olha e fala assim, eu quero fazer isso quando eu crescer? Sabe? É isso que eu quero trabalhar. Quando você fala, achei. É isso. E o Vanderlei, pô, um cara fantástico, né, cara? O Vandeco. Vamos chamar ele um dia para vir aqui? É longe, hein, velho? A gente vai gastar um dinheiro vamos de ver. passagem. Nós vamos ver. Legal, patrocínio, tem que ajudar. É, não, o Vanderlei é um cara fantástico. É muito legal, né? Quem são as referências de vocês? Nossa, eu acho que como em serpentes, o Wilson Fernandes, eu não sei se vocês conhecem, o Wilson Fernandes, ele foi o diretor do laboratório de herpetologia, biólogo, e foi assim, uma pessoa que adoro, ensinou muito pra gente, então em serpentes a minha referência é o Wilson com certeza. Em silvestres, porque a gente já está, quando a gente era estudante, a gente ia nos congressos, né, de Abravas, então o que eu conheço, né, tipo assim, Adalto, Luiz Paulo, Daniel Fedulo, Zalmir, né, o pessoal da nossa época. Hoje em dia, talvez eu não conheça nem muita gente, porque eu não estou mais nessa área de silvestres, né? Eu estou mais focada em répteis e serpentes. Mas na época que eu ficava em congressos, né, é aquela turma antiga. Vocês são a especialidade da especialidade. Algo muito Um nichozinho, né? um Muito nicho bem específico. pequeno. Quem que são as suas referências, Lu? Eu acho que o Jean sempre foi uma grande referência, né, por ser de lá, né, de Pernambuco. A Elvira. Elvira. De Nossa, BH. é de BH. BH. Eu fiz estágio em BH, né, o meu estágio de conclusão de curso foi lá em BH e para mim assim foi maravilhoso, uma coisa assim que abriu muito, né, a minha cabeça de pernambucana, né, ali dentro do meu nicho, né, também. Então acho que BH foi incrível para mim. A Elvira é aquela pessoa que fala sobre qualquer assunto com propriedade. Tudo, absolutamente tudo. Não, sabe que E quando é eu uma tava- figura maravilhosa, incrível. Quando eu estava em Salvador, que eu passei em 93, de março até novembro, lá em Salvador. E eu fiz estágio no Zoológico de Salvador. E a Elvira estava lá de veterinária. Eu conheci a Elvira lá em Salvador, no Nossa. Zoológico de Salvador. Histórias. Que Então vamos lá, legal. Elvira, quem mais? A Elvira, e aqui já, né? Lógico, minha mentora, não vou deixar de mentir, né? Falar isso jamais, a Cat, a Cris, né? E aí vim a conhecer outras pessoas, né, da área, porque apesar de sempre gostar dessa área, era isso, o contato era pequeno, né? Porque eu vinha para assistir uma palestra, né? Assistir alguma coisa assim. Então, na época de estudante, eu não tinha, né, esse contato tão grande, né, com as pessoas. E a partir do momento que vim para aqui para o Butantã, que eu comecei a ter esse contato maior, né, e tal. Então, dentro da área da veterinária, você sempre foi uma referência muito grande para mim também, Marcelo. Porque ele é da minha época, então ele não chegou. Chegou. Ele era estudante que nem Né? eu. Um estudante, né? Mas era uma pessoa também, né? De uma referência grande. E da biologia, sem dúvida, o Wilson, o Sávio. E o Catão, né? O E Catão. o Catão, lógico, sem dúvida. O Catão é demais. Meu, em relação a algumas curiosidades de vocês. Você dança frevo profissionalmente. Sim. Conta isso um pouquinho mais. Conta não, sobe aqui na mesa. Eu danço um pouquinho. Só não vou fazer isso que eu tô sem a sombrinha, porque senão... Peraí.
Então, a dança, ela foi a primeira paixão, muito antes da veterinária, tá? Então, durante a minha vida inteira eu dancei, desde pequena. Eu também, outros tipos, né? Dançou pra dançando. caramba. De dança. E a dança popular, não só o frevo, mas a dança popular, né? A dança brasileira. Ela era a minha profissão, na verdade, né? Eu era dançarina profissional, balé popular do Então, Recife. você foi profissional. Fui profissional nessa área, mesmo nessa área. Então, durante a faculdade, a dança era ela quem preenchia, né, o meu dia. Era a dança, né? Você Eu chegou a deixava, ganhar din-din com ganhava isso? dinheiro com isso, viajei muito por causa da dança. Que né? legal. E aí ela era ela, né? Então, assim, a faculdade ela ficava quase que ali no segundo plano, né? Eu faltava aula para ir para as viagens, eu perdia a prova, era uma loucura. E aí, quando chegou um determinado ponto, um pouquinho mais para frente, eu disse, espera lá, eu preciso acordar, né? Porque enquanto eu era adolescente, eu queria fazer educação física por causa da dança. Então, a vida toda eu dizia que ia fazer educação física. Cheguei a passar na faculdade, ingressei na faculdade e disse, não é isso, porque eu não quero dar aula. Eu gostava de dançar, eu gostava de estar no palco, eu gostava da apresentação, eu gostava dessa parte, mas eu não queria dar aula. E aí eu disse, não é isso. E desisti da educação física e fui para a veterinária, né? E aí, no meio mas continuei dançando, continuei, né, fazendo o que eu fazia. E aí, no meio da faculdade, eu disse, não, pera lá, eu vou fazer, estou indo fazer outra coisa, estou indo para uma direção que eu preciso focar nela, exato. Continuei dançando e aí eu comecei a correr atrás, né, da vida. Vamos lá, que eu preciso, né, me tornar realmente uma profissional dentro da área, né, não só passar pela faculdade, né. E aí eu comecei a direcionar mais para a área e tudo mais. E mesmo aqui em São Paulo, quando eu mudei para cá, porque quando eu vim fazer a Fundap, a minha ideia era passar 2 anos aqui, fazer a Fundap e voltar para Pernambuco, porque eu queria estar lá, eu queria... A gente tem, até hoje, né, mas tinha muito mais naquela época, uma carência muito grande de profissionais dessa área lá. Então, a minha ideia era vir para cá, estudar e voltar para lá, levar, né, esse conhecimento para lá. Então, eu continuei aqui, morando aqui, e lógico que rapidamente já comecei a achar onde eu ia continuar dançando, né? Então, a dança e a veterinária, elas sempre fizeram parte da minha vida, né, profissional também. E aqui continuei dançando, dancei também em grupos aqui, e até hoje eu danço. Não mais profissionalmente, né, mas ela continua fazendo parte do meu dia a dia. Então, faço minha aulinha de dança, danço meu frevinho, e tem que me manter ainda. Tento me manter em forma para continuar dançando. Aí sim. E você, Cat? Me conta aí, os 2 filhas, né? Navete, As 2 marido filhas, veterinário. o marido veterinário. A mais velha faz residência lá em Sorocaba, né, no zoológico. Também foram para essa área de Silvestre. Para a área de Silvestre. Isso é uma endogamia, né? Você sabe que tem gente que fala assim, nossa, mas como você deixou em veterinária? Porque realmente é uma área difícil, né? A gente batalha muito para ganhar pouco. Mas eu tenho muito orgulho disso. Porque se elas são veterinárias e de silvestres, é que, de alguma maneira, eu passei a paixão que eu tenho por silvestres para eles. Né? Então, desde nova, eles me veem cuidando de um passarinho que caiu, de uma serpente, de um gambá. E isso elas sempre me ajudaram, sempre estavam ali. Então, assim, eu sinto muito orgulho delas terem visto a minha paixão e terem se espelhado e continuaram aí nessa vida. Espero que elas tenham, pelo menos, um pouquinho da sorte que eu tive, né? Porque eu acho que não depende só de competência, de currículo, é de sorte também, de você estar na hora certa, no lugar certo. Espero que elas tenham competência e um pouquinho de sorte para seguir a vida aí que elas querem, na área que elas querem. A caçula ainda quer trabalhar com animais marinhos, né? Que é um pouco mais difícil ainda, né? Específico. Muito. E isso muito. lá em Londrina, né? É. Se fosse perto de Santa Catarina, tal, né? Mas lá em Londrina, gente. Mas sabe que esse negócio lá em Londrina, por exemplo, Pernambuco é um lugar em que interior tem praia, não é verdade? Sim. Tem praia. O interior. Porque assim, lá o que não é Recife, capital, é interior.
mesmo se for uma cidade litorânea. de praia. Entendeu? Ah, Litorânea. É tudo interior. Então, e outro dia eu fui dar aula, acho que em Salvador é assim também. E o pessoal, não, aqui o interior tem praia. Falei, gente, não dá, velho. Interior é para, mas é assim. Dentro, né? Então, é muito, muito característico. Eu pensei que fosse de Rio, praia de Rio. Não, interior tem a gente praia. chama- É. É isso, saiu da capital, é interior. É interior. Região metropolitana, né, ali do lado, o resto é interior. Passou do Pina, é interior. Escuta, você falou vocês duas, as suas duas filhas. Quer dizer, hoje a veterinária é muito feminina. Né? Você vê, É o que a gente estava falando. Né? Então, o número de estagiários, hoje, sei lá, assim, é um volume muito grande de mulheres. Mas é mais difícil ser veterinária. Ser mulher nesse país não é fácil, principalmente nos últimos tempos, né? A misoginia, a graça solta. Mas, assim, ser mulher, ser veterinária é mais difícil do que ser veterinário? Olha, talvez. Eu não tenho muita propriedade para falar que assim, eu tive muita sorte. Então, no Butantan desde 94 e no Butantan pelo menos eu não sinto nenhum preconceito de mulher estar trabalhando. Na verdade, por muito tempo tinha mais mulher trabalhando no laboratório de herpetologia com as serpentes do que homens. E até hoje, se for ver, talvez no nosso laboratório tenha um pouquinho mais de mulheres do que de homens. Então, nisso, no laboratório, eu nunca senti. Né? Talvez a Luciana, porque como ela foi no zoológico, então aquela coisa, o zoológico, ela é gestora da veterinária do zoológico, tem elefante. E aí talvez os profissionais, do elefante, ela não sabe nem pegar, ela é fraquinha. Talvez ela tenha sentido mais isso, mas no laboratório de herpetologia eu não senti isso. Olha, eu acho que também durante, né, minha formação e tal, eu não sentia esse preconceito. Eu percebia mais assim, as mulheres que queriam principalmente a área de grandes, aí sim, tinha um peso muito grande, né? A história de ter que mexer com cavalo, com boi, uma mulher, aí o pessoal realmente não achava legal e falava um monte de besteira, né? Essa era uma área mais... Uma área mais fechada, mais masculina, Como né? se mais um homem pesada. segurasse um touro, né, ou um cavalo sozinho. Né? Só se for, né? Pega pelas bolas. Mas, enfim, então, assim, eu realmente não senti. Comigo era mais o preconceito da área de selvagens, né? Porque era bicho grilo, era, né? Maconheira sem vergonha. E por aí vai, né? Então, era mais esse preconceito, não por ser mulher. E aí, acho que também tive essa sorte, né, de cair lá no Butantan, onde fui muito bem recebida. E a gente era... Sempre considerei mesmo como uma família ali, né? Porque o carinho e o cuidado que existia do Wilson para a gente era uma coisa absurda, né? Então, era um paizão mesmo, né? Eu brincava mesmo, inclusive, na minha família, né? Com meu pai e tudo. Eu dizia, não, eu achei um outro pai lá em São Paulo, porque o Wilson era uma pessoa, assim, fabulosa, né? Então, esse tipo de preconceito eu realmente não sofri mesmo, né? Durante esse período. Em Recife, quando eu voltei para Recife, eu passei por algumas situações, já como gestora, que fui gestora técnica, né, do Zoo de Recife. Então, como gestora lá, eu passei por algumas situações desagradáveis, sabe? De você ter que estar mostrando que você está lá pela sua competência, né? E você ser, mesmo que desacreditada por ser mulher. Mas para né? funcionário... O pior é que não. Não, né? Para superior. Para superior. Né? E aí você desce com aquela coisa assim no meio da sua Vou goela. pegar minha vaguinha de freio. Você trava os dentes, né? Dá aquela rodadinha de baiana que faz parte. E segue. A nossa área de silvestres, né? Eu acho que é uma área mais aberta. Não sei, eu fico pensando clínica, né? Porque assim, a Kathleen falou, o Butantan, são instituições públicas em que talvez você tenha uma discriminação menor, né? Eu não sei como é, talvez quem atende, você que faz clínica, né? Talvez na clínica, assim, essas cantadinhas, essas coisas assim, estejam muito mais presentes, né? No lidar com o público. Eu não sei. Assim. Você não sofre preconceito? Já me chamaram de aleijadinho para baixo, mas até aí. Mexer com o público é difícil, eu acho, né? E está cada vez pior, né? Putz, na pandemia eu vou falar que piorou muito. As pessoas meio que saíram da casinha. Eu acho que eu só, né, gosto, né, da área, continuo trabalhando com a área por conta disso, porque eu nunca tive que lidar com o proprietário. Não, né? Sempre trabalhei em instituições, né?
lidava com o público, né? O público do zoo no geral e tal, beleza. Mas você lidar com o tutor, com o dono ali, eu acho que... Eu não sei se eu teria essa... Assim. Teve um doido, que eu não vou citar nome, óbvio, processo, né? Eu queria ver a necrópsia do meu bicho. A gente, não, é meio mórbido. Não, eu sempre fiz, assim, as necrópsias dos meus bichos. Pena quando tá vivo, grita, né? Como é que é? Como? Tipo, tá vivo, grita, o que você tá falando? Né? Então, tem uns negros que você fala assim, meu, da onde saiu? Né? E eu acho que no serviço público tinha essa vantagem de não ter, né, esse tipo de cliente. Mas muitas vezes você cai com um superior goiaba, que vale por todos centenas de proprietários encarnados em um só. Né? Vocês chegaram a ter problema disso no Butantã ou não? Pronto. Ela não aposentou ainda, velho. Tem que tomar cuidado, desculpa. Não sabe que no Butantã não, e por muitos anos, porque agora eu sou a gestora. Mas... Então você agora é o... É a preconceituosa, é isso? Nossa, não, olha, graças a Deus eu não tenho um problema com funcionário, né? Eu estou de chefe, mas eu estou ali na lida, sabe? Eu não sou chefe de mesa. Então eu estou lá cuidando das serpentes, estou trocando gaiola. Tem vezes que até alguém vai lá assim, cadê a diretora, né? E assim, peraí que ela está lá no biotério. Aí eu vou lá atender toda descabelada, com serpente na mão. Porque eu não gosto de ficar na mesa. Meu negócio é ficar lá no biotério. E o Wilson, eu acho que depende muito do gestor, né? Então, porque se a gente não sofre ou sofreu preconceito, foi por causa do Wilson. Da forma quando como eu conduzia, né? Eu quero conhecer. Nossa, o Wilson, gente boa demais. E quando eu entrei na Fundap, ele me botou para cuidar da sala de Cascavéis. E naquela época eram caixas de madeira. Pesadas. Não, era caixa. Porque ele não, porque ele não me protegeu. Eu falei assim: não, é menina. Então eu vou botar aqui na sala de corais verdadeiras, que ela é vinha. Não, ele botou na sala de Cascavel e eu carregava aquelas caixas de madeira que eram pesadíssimas. Eu fiquei grávida, porque eu vim casada já, eu fiquei grávida em 94. Nunca parou de trabalhar, né? Nunca parou na sala de Cascavel. Né? Então, como assim? Você ficou grávida na sala de Cascavel? Eu fiquei grávida na sala de Cascavel. Ó, a piadinha. Olha a piadinha. Reformula. Durante a minha gravidez, eu fiquei trabalhando na sala de Cascavel e subindo em banco e tal. E assim, eu parei de trabalhar quando eu realmente fui para o hospital ter filho. E eu lembro que a minha mãe, quando eu tive filho, né, minha mãe assim pegou a Maiara, que era mais velha, né, ninando ela, né? Eu falei assim, mãe, que é isso? Porque ela deve estar acostumada com o guiso da serpente. E ela ficava imitando, né? Porque é isso. E para ver assim, que ele nunca protegeu, né, as meninas, né? A gente estava sempre ali fazendo as mesmas coisas dos homens, né? Então eu acho que isso é que foi o diferencial. E até hoje. Hoje, assim, é menina, faz... Não, menina faz tudo. Aquela coisa, ser como uma menina né? Lutar como uma menina, trabalhar como uma menina, né? Isso que a gente... E é legal que eu acho que, no fim, isso cria uma identidade da instituição, não é? Alguém chega, estabelece isso só vai se perpetuando, né? Exatamente. Quando você sair, provavelmente quem vai assumisse já legado, vem... né? Exatamente. Assim, né? Eu não sei se eu posso dizer da instituição, mas é uma característica do laboratório de herpetologia. Tá. Né? Então, o laboratório de herpetologia trabalha muito em equipe, né? A gente realmente, assim, é um grupo unido. Eu não posso estender isso para o Butantã. Né? Porque eu não sei se é ou não, mas a herpetologia, ali, sim. né? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante também, que a gente vê muito em outras instituições zoológicas, a rixa eterna de biólogo com veterinário. E lá no Butantã, a gente sempre trabalhou junto. Não tem veterinário sem bio, não tem bio sem vet. A gente sempre trabalhou junto. Então, isso foi uma característica que, quando eu saí de lá, né, do laboratório, que voltei para Recife, no zoo existia uma separação absurda. Né? Era a equipe de biólogos que trabalhava basicamente com a educação ambiental e os veterinários eram quem faziam praticamente tudo dentro do zoológico. Então, não tinha biólogo que trabalhava no campo. E isso, para mim, era surreal. Né? Como assim? Como é que funciona isso? E aí, com essa equipe nova que chegou no zoo, porque foi o primeiro concurso que teve lá no zoo, foi nessa época, né, que eu entrei, e aí a gente conseguiu dar uma quebrada nesse padrão, conseguiu mudar.
outros biólogos que entraram, que mexiam, né, com animais. Alex mesmo trabalhou a vida inteira também no Butantan e mexia, né, com isso. Então, a gente começou a mudar a cara, né, da forma de trabalhar ali. Continuou, claro, também tendo as funções de educação ambiental, mas não podia ser só aquilo, né? Então, a gente foi misturando. E, hoje em dia, a equipe de lá é bem integrada. Então, foi uma mudança a partir daí, né? Porque eram duas equipes que praticamente não trabalhavam juntas. E, para mim, isso não existia, porque eu... Né? Muito. E, para mim, isso é surreal. É um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Deixa eu perguntar, o outro lado agora. A gente falou das pessoas que odeiam, que têm medo. E esses caras agora que têm um excesso de amor pelas serpentes? Como é isso, né? Esse colecionador, esse cara que tem em casa. Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho que eu não sou contra a criação de serpentes ou qualquer animal em cativeiro. Eu acho até que isso ajuda meio que para preservar os animais, conservar os animais, né? Se você consegue criar e ter em casa, não tem mais o tráfico de animais. Então, eu não sou contra, não, mas quais são os animais que você vai criar? Né? Autorizados. Então, animais autorizados, microchipados. Mas é isso de coleção. Então, assim, você tem uma piton legalizada, mas eu quero uma coisa diferente. Vou pegar uma naja. E aí, ter animal peçonhento em casa, onde você sabe que tem o vizinho ali, essas serpentes, elas escapam. Qualquer serpente, se você der bobeira, elas escapam. Seja uma São piton, mestres, né? panterófis, qualquer uma escapa. Então, você ter uma serpente peçonhenta que amanhã pode sair da sua casa e picar lá o vizinho, eu acho isso uma falta de responsabilidade muito grande. E é mais frequente a cada vez, né? Cada vez mais frequente. Né? E a gente não tem conhecimento. A gente não tem conhecimento da quantidade de serpentes peçonhentas e dos tipos que tem no Brasil. Por aí. Então, por sorte, esse rapaz que foi picado por naja, sorte por quê? Porque nós temos naja, então, como nós temos naja, nós pedimos soro contra a naja cáutea. Então, foi a sorte do menino. Né? Porque senão ia até esperar vir esse soro, sei lá, dos Estados Unidos, eu não sei que sequelas ele iria ter. Mas imagina a quantidade de serpentes que a gente nem sabe. Uma mamba, deve ter gente aí que tem mamba. E se ela sair e picar mesmo o dono, não tem soro. É aquilo que eu falo. Liga para a mamãe e fala tchau. Exatamente. E a dificuldade também das pessoas reconhecerem, né? Porque a gente já tem uma confusão muito grande aqui no Brasil com as nossas serpentes brasileiras, né? As pessoas não sabem identificar o que é uma serpente peçonhenta de uma que não é. O que eu mais recebo no WhatsApp, que é, né? Exatamente. Manda uma foto, né, qualquer do bicho e quer que você, porque você é da área, que a gente identifique absolutamente tudo, né? Então, as pessoas já têm essa dificuldade. Imagina, então, em relação a essas exóticas, né, que entram. E fora os absurdos que a gente vê por aí, né? Então, às vezes, infelizmente, até mesmo as pessoas que são da área e que deveriam cuidar, né? Então, a polícia ambiental que recebe e tal, você vê uma notícia louca de uma soltura de uma piton numa área, né, aqui, que você diz, gente, como assim? Mas é porque achou que fosse porque jiboia. Porque acha que é uma jiboia. Né? Então, pessoas que deveriam saber... É isso tem mesmo? Tem várias notícias como essa por aí. Tem várias, não é uma nem duas, não. Putz. Tem várias notícias, né, de soltura de animais exóticos aqui na nossa área, sendo feita por polícia ambiental, imagino por, que sei deve lá. ter de corn snake por aí. Por aí, sem dúvida. E o duro, né? Sei lá, você tem um periquito australiano. É um bicho idiota, né? Que come no coxo. Se você solta, vai morrer, né? Agora, cobra não, né? Ela se Ainda bicho mais, preda. É um país neotropical. Nossa, que delícia, né? Ela vai falando, nossa, o que é isso? Né? Que é o caso das pitons lá na... Everglades. A gente não tem nenhum caso assim semelhante de animal que se estabeleceu aqui de serpente? Não, ainda não. Já foi encontrado muita serpente exótica, por exemplo, panterófis no Ibirapuera, mas ainda não assim tem uma população estabelecida que esteja reproduzindo. Foi solto e achado. Panterófis é a corn snake, né? É a corn snake. Aqui no Ibirapuera. Mais comunzinha, né? É que o pessoal deve ter cansou e solta. Sim. Agora, isso que a Lu estava falando é importante. Porque, por exemplo, a naja, os corpos de bombeiros, né, o corpo de bombeiros, quando achou a naja, naja porque ela armou. Ela armou.
Agora, uma mamba não arma. E ela parece um colubrídeo, um Colubrídeo. dipsadídeo. Então, de repente, vai ver, nossa, um colubrídeo, um dipsadídeo, né, que fugiu. Uma cobrinha qualquer, né? Porque é difícil você reconhecer esses animais se você não é da área. Mesmo da área, você não vai pensar que vai ter uma mamba ali, Não né? é para ter, né? Não é Não é pra pra ter. ter. Não deve ter Não é mergulhado pra ter. ali Se e picar atravessado o Atlântico, não é isso? Se picar alguém, não vai ter... Não é nem a falta do veneno, é não reconhecer Um que abraço. foi aquela cobra. Mesmo que se for picado, parece que tem 40 minutos para você ser socorrido, né? Até tem um rapaz que foi fazer mamba handling lá na África, ele teve que assinar um termo. Assim, ó, você quer fazer mamba handling? Ah, eu quero. Então, você vai assinar esse termo aqui. Como é que que é o você, termo? Mamba que esse- handling? mamba Segurar na handling. mãozinha. É o manejo Aquela com o animal brincadeira. solto, Mas né? para quem trabalha com serpentes peçonhentas, é uma coisa assim, nossa, né? Vou fazer mamba handling. Você acha isso legal? Não, eu não ligo, mas tem gente que fala assim, nossa, né? Eu pego serpente brasileiro, eu quero ver como é que é pegar essa mamba, né? Essa naja. E aí lá tem que Assinar o preencher um termo, né? Que se você morreu, o problema é seu. E na África é muito isso, né? Você vai no Kruger, né? Você assim, olha, se você abrir a sua porta e for comida por leão, por sua conta e risco. Tchau. Tranquilo. A ideia é sua. Nós passaremos sua conta no Mastercard, né, no final. Mas eu acho correto, né? Porque aqui no zoológico, o menino pula ali, bota o braço lá, o tigre pega, culpa E o do zoológico zoológico. é quem tem que responder. Culpa né? do animal. Não, assim, tá as informações lá. Então, se você fez alguma coisa errada, é por sua conta e risco. Teve uma história, não sei em qual zoológico, que foi mexer na girafa. A girafa deu uma cabeçada, quebrou todo o cara ainda pagou um processo porque foi encher o Atacado saco da pela girafa. Mas isso fora do Brasil. Fora do Brasil. Aqui não. Se fosse aqui ia processar é a culpa girafa. nossa. O cara Aqui paga. é culpa nossa. Exatamente. Nessa linha, eu já lhe fiz essa pergunta uma vez. Qual é o bicho? Qual é aquele que quando você tem que manejar, você fala, ai, né? Puxa vida, eu vou ter que mexer hoje mesmo? Arrepia. Ai, Marcelo, eu já estou há tantos anos lá, 28 anos. Mas você diz o quê? Qualquer animal? Das serpentes. Serpente. De serpente, porque se fosse qualquer animal, eu ia falar boi. Mas... Bom, ele Aquela é Jersey teiu. perigosa, né, Você é cara? teiu, né? É, teiu, cara. Eu odeio teiu. Eu sou os Teiu? cervos, não quero Ele é nem teiu. distância Você é de o mim. quê? Cervo. Os Cervo? cervos, não quero. É mesmo? É. É Bambi. Não sei chegar, não sei chegar O junto meu daquele é bicho. cavalo, eu sou do seu Cavalo. time. Cavalo eu não curto. Uma vez no Recife, uma época de chuva forte, caiu o muro do recinto inteiro. Vrá, caiu. Qual foi o recinto? O cervo. A Os praga viados. dos viadinhos, né? Tudinho. 9 viadinhos soltos pelo zoológico. Quem estava de plantão? Luciana, né? Sobrou. Gente do céu, desespero total, né? É um bicho chato mesmo, né? Assim, como Muito diz o sensível, Rodrigo. O Rodrigo você- é da sua turma, não é? O jacaré? Você fizer assim, o bicho morre. É, então, o Rodrigo que diz que é bicho morredor. O né? Rodrigo é da minha É da sua turma, Agora né? ele está lá instruindo a minha filha. Nossa, meu. O Rafa é também da sua turma, não, né? Não, o Rafa é mais novo. O Rafa Veríssimo Monteiro. Não, não é. O Rafa é mais Mas novo. ele é do Ele Rio era do também. Rio, É do Rio, mas mas é quando mais novo. eu não peguei ele no zoológico. Eu ainda vou pegar o Rodrigo aqui, porque tem umas Tem histórias umas histórias muito boas do doidas Rafa. dele com o Carioca, Rafael. né? Aliás, como é que é estudar com o Rodrigo? Conta um pouquinho. Ele era doido assim na... Ele sempre foi tranquilão. Sempre, por isso que o nome Favela, né? Sempre. Favela. Mas gente boa demais. Mas a gente não tinha muita relação porque eu era da turma do CDF. eu era aquela- Era a turma do show. Eu era aquela do CDF e tal. Então, eu lá, estudando, eu morava em alojamento, eu estudando lá que nem uma doida, não sei o quê. Aí batia o pessoal lá na minha janela. Cat, me empresta o caderno. Assim, como assim? Eu estou estudando para a prova. Xerocar Cat, teu deixa me caderno. dar seu caderno, eu vou lá xerocar. Assim, mas tem que ser rápido, hein? Aí ficava lá 1, 2 horas esperando. Mas na era rural tanto. até tem coisa, porque o alojamento um aqui, outro 2 quilômetros para lá. É um negócio complicado. Mas era Enorme, engraçado. né? Tanto é que quando eu me formei, me deram uma medalhinha, né? Tipo assim, obrigada, Kathleen, por ter emprestado o seu caderno por Ah, tantos que legal. Medalhinha do... Do CDF cooperativo, né? Porque tem uns que são chatos, São, né? Que não são. querem emprestar. Você era CDF também, Lu? Não mesmo. Era na turma do Frevo. Eu era que pedia o caderninho emprestado para xerocar, né? Xerocava, né?
Nossa, eu tinha uns caras na minha turma que não deixava. Chegava nessa época de prova, eles sumiam. Os caras não emprestavam. Porque ele emprestava, qual é o pior? Ele emprestava, a gente xerocava e é melhor que ele na prova. Daí o cara ficava doido. Né? Tipo, eu anotei, o cara foi melhor que Eu tinha um pouco disso, eu tinha uma memória muito boa. Então, literalmente eu passava 1 hora dentro do ônibus, né, que eu morava em Olinda e estudava, né, na rural, longe pra caramba. Então eu levava 1 hora, 1h20 no ônibus para ir para a faculdade. Você gostava Então, de um busão, né? Esse era o meu horário de estudo, entendeu? Eu ia no ônibus dando aquela lidinha antes da prova ali E já para chegava chegar bem. lá. Então chegava com tudo fresquinho, né, na cabeça. Pegava o PO, né? Piedade Olinda, não é, cara? Nossa. Deixa eu perguntar, já que vocês trabalham com esses bichos que, assim, são perigosos, acidentes, vocês devem ter história aí de acidente, né? Olha, eu, graças a Deus, Você nunca zerada. levou nada? Nunca. De peçonhenta, não. Já levei várias mordidinhas, né? De outras, né? Tá no conto. Tranquilo que faz parte. Não, mais ou né? menos. Pega Mas uma piton peçonhenta, bem não. criada, velho, o estrago é grande. É. Já fiquei com um dentezinho de uma jiboia cravado aqui na juntinha do dedo, né? Aquele que dói, Que você não dias. consegue dobrar, dias com o dedo inchado, isso já, mas peçonhenta não. Sabe que a gente tem uma piton de 4 metros lá no zoo que chama Cat, né? Não, mas Adivinha por quê? eu fico feliz porque Honrada, honrada. foi uma Uma homenagem. Homenagem. E não é porque ela é chata, não, né, Kétia? É porque ela é gente fina. Gente. E você, Gete, acidentes? Então, eu falo assim, você trabalha com clínica, você é mordido, se for de pequenos, você trabalha mais com aves? Quantas vezes você já levou uma bicada de... Cansei. Cansou. Então, assim, há 28 faz anos parte. trabalhando com serpente Sim. peçonhenta, em algum momento vai ser Vai picada. levar. Então, depois de 15 anos, eu fui picada pela primeira vez por uma jaracuçu. Nossa, estreou bem, né? E aí, assim, você... A Começa primeira em grande coisa... foi estilo. assim, é raiva. Eu falei assim, ai, não Raiva. acredito. É raiva. Eu não acredito que eu fui picada, gente. Aí você falou assim, olha, gente, eu vou ali no hospital, porque o hospital é 1 minuto. Calma. Calma, tranquila, indo plena. ali. Falei assim, gente, eu vou ali, Indo que eu fui ali. picada, não sei o quê. E aí, na Jussu, porque tem uma falha na unha, né? Porque ela pegou aqui, atravessou a unha. Tanto é que meu dedo aqui perdeu até... Eu não sei se dá para ver, né? Perdeu Muscular, até né? a parte muscular com a jararacuçu. Depois de 5 anos, fui picada por uma jaraca pintada. Né? Pegando no tubo, né? Contenção de tubo. Né? Aquela coisa pegou, estava atrás de um banco, em vez de eu tirar, fui pegar, ela saiu do tubo e pá! Mesmo lugar? No mesmo dedo. Ai, que bom. E aí deu artrose, porque Nilvide dá artrose, né? Tinha um pesquisador que trabalhava lá e levou muitas picadas, né, de Nilvide. Ele Bem, tinha os não dedos andava, tortos, né? Então dá artrose, né? Eu acho que é uma coisa que nem é estudada. estudada. Porque quando as pessoas são picadas, depois de 1 ano, 2, eles não voltam para o hospital, né? Então, Tem o acompanhamento, não tem né, acompanhamento. depois. Então eu Que acho doido, que foi. legal. E aí depois de 5 anos, porque assim, a cada 5 anos... Tem Vai um ciclo. Aí, na última picada, Quando eu é acho que que foi em é? 2018. É em 2023. Ano que Tem vem. mais um ano. Em 2018, eu fui picada por uma coral. Mesmo Nossa. dedo. No mesmo dedo. O pessoal fala assim, gente, faz Porque que nem também Walking é- Dead. Corta o dedo. No mesmo dedo. Porque também é a mão que a gente usa para fazer, né, trabalhar. o manuseio. E essa Porque da... vocês extraem o veneno, ou não? A gente extrai veneno. A gente, o que você diz de a gente? Laboratório ou Não, nós mulheres? laboratório. Não é uma mulher, todas. O trabalho. laboratório extrai todos os Todos os venenos. venenos. Todo dia, Todas de as tudo quanto é serpentes. cobra, Não é todo serpente. dia. É uma vez por semana a extração de uma sala. Nós temos 9 salas e toda semana, né? Cada Tem semana extração. tem extração de um grupo de serpentes. Eu acho que E essa aí história, é aquela né? sala toda, né? Assim, então, são 30, 40 animais num... Mas na extração, Amanhã. nunca teve acidente na extração. É. Geralmente tem acidente quando vai forçar o animal, Alimentação. quando você vai fazer a contenção, mas na extração é tranquilo. Nunca é nas pernas, né? A gente usa bota mais por causa de pedilúvio, mas é mais nas mãos. E esse da coral foi óculos, né? Então, assim, qual que era? Frontalis, né? Ela faz engodo caudal. Então, eu peguei ela no gancho, ela fez engodo caudal, lá que na é o frente. engodo Explica aí, caudal? Paulo. É. Engodo caudal é ela faz uma curva, né? Tipo assim, para te enganar, ela faz uma voltinha na cauda para os Pra você predadores pensar. acharem que é a cabeça. Então, quando o predador chega lá na cabeça, é na cauda e ela consegue fugir ou picar o predador. Então, peguei a frontalis, né? Levantei no gancho e ela fez um engodo belíssimo.
Eu falei assim, olha, o óculos na cabeça, a cabeça tá lá. Aí peguei na cauda. E aí a cauda era a cabeça, ela veio e me picou. Funciona, então, o negócio. Funciona. Super bem. O engodo Alguém funciona trabalha super 20 e bem. poucos anos lá, foi enganado. Fui enganada pelo engodo da coral verdadeira. Então, e no fim, acho que essa história, né, assim, dos acidentes é muito legal. Não um acidente, né? Mas Não é a gente legal. fala assim, porque assim, você trabalha há 20 e tantos anos, com toda a segurança, com todo o cuidado, e ainda assim acidentes acontecem. Para essa molecada, e fora assim, que você sai correndo a pé, você Tá está do no, lado, no, né? no Não, sai hospital de... correndo, não. Sim, Plena. tudo Plena, Isso. Plena. Gente, eu fui picada, eu vou para o hospital plena. Você... Mas está do lado, né, Catherine? E aí o cara, em casa, com esses bichos, vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E é legal, a gente está começando um trabalho com as jararacas que aparecem lá no zoo, e a Cat esteve lá essa semana. E eu estava falando para os tratadores, pô, a gente já também, chega muita jararaca lá, e eu já mexo com esses bichos há muito tempo. Mas eu estava falando com os tratadores, é outro nível. Né? Na hora que eu fui mexer a Cat, ó, põe aqui. Se você colocar a pinça aqui, fica mais seguro. Né? Na hora que você for manipular e tudo. Por quê? Porque ela trabalha com isso há 20 e tantos anos. Né? Então, e isso é muito legal. Mesmo assim, acidentes acontecem. Então, essa idiotice de você ficar segurando. Né? Assim, isso é de uma estupidez tão grande, é desnecessário. Né? Assim, pô, bate a cabeça na parede. O resultado é o mesmo. É outra coisa. E você sabe que isso de pegar a serpente na mão, lá no Butantã, nossa, dificilmente a gente pega a serpente na mão se não for contida no laço, se não for contida num tubo. E tem gente que menospreza isso, né? Fala assim, né, vocês não pegam na mão, vocês não são bons o suficiente. Exato. Não é por não ser bom o suficiente. A gente consegue fazer, mas precisa fazer. Qual a necessidade? A gente tem a necessidade, né, para mostrar para os outros que a gente sabe fazer. A gente sabe fazer, mas precisa se pôr a risco e estressar o bicho para mostrar. Então, Exato. acho que... E ainda mais que a gente recebe, né, muita gente, muito estudante, né, muitas pessoas que vêm para fazer a formação lá. E aí você vai ensinar, né, errado, você vai dar um exemplo que não é legal, né? Enfim. Sobre os acidentes, né, eu falei, eu nunca tomei, mas eu acho que hoje em dia, inclusive, é muito mais porque eu faço menos o manejo. Porque por ser veterinária, alguém vai pegar o animal e eu vou coletar o sangue, eu vou, né, sei lá, fazer o exame clínico do animal e tal. Então, eu acabo manuseando menos, né, atualmente. Então, isso me protege também. E uma coisa que eu acho que é complicado com todo mundo que mexe, acho que nessa área de silvestre, é cão e gato, você acaba relaxando depois de você ter muita experiência, né? Sim. Que nem assim, como você falou, eu mexo com papagaio. Eu já levei é o que você falou de raiva, né? Você fala assim, putz, dei um mole e levei uma bicada uma bobeira, de bobo, né? Porque eu estava muito seguro de si. Vocês tomam esse cuidado, provavelmente, de se policiar para não achar que é tão bom. Né? Sempre concentrado, focado, não dá para não fazer as coisas concentradas lá. E sempre com respeito muito grande, né, por aquele animal. Porque é isso, vai acontecer, né? Em algum momento ele vai dar um bote, ele vai, por mais que você conheça, né, por mais que você esteja ali, ele tem um instinto, né, tem a natureza dele e ele vai fazer. Então, a gente tem que ter sempre esse respeito, né? E procurar fazer a coisa da forma correta, para a gente minimizar esses riscos. É muito doido, não sei se vocês já viram uns vídeos que passam na internet de um maluco alimentando serpente em caixa, que ele vai abrindo, a serpente sai, ele joga o rato, fecha. Tipo assim, doido, né? E aquilo todo mundo fica brilhando o olhinho. Eu falei, achando imagina máximo. Um retardado desse numa sala de peçonhenta, né? E tem serpente peçonhenta que faz isso. Né? As najas mesmo, quando você abre, é dia de alimentação, a gente tem aqueles ganchos grandes. Você abre a tampa, ela já vem aqui fora pegar. E aí, depois que ela pega, ela não larga, a gente consegue botar ela para dentro. Mas tem serpente peçonhenta, musne também, né? Que é a caiçaca. Joga, né? Ela meio que vem pegar fora o camundongo. Tipo, mas aí não a gente espera tem... nem se colocar, mas né? aí a gente tem ganchos, né? Tem os pegadores. E geralmente o pessoal tem aquela pinça de 30 centímetros, né? Que não tem jeito, né? Vai ser picado. Tem uns vídeos muito... Você já deve ter visto, né? Que o cara vai abrindo um monte de caixinha. E os bichos doidos com fome. Tem uma que o cara toma na barriga, né? Ele abre a gaveta assim e sai uma naja louca, assim, e pega ele na barriga. Tem várias, né? De acidente na hora de alimentar. Né? E uma coisa que
que eu queria perguntar. Existe, ó, desde a época que eu estava no Zoo de Pomerode, que a gente tinha que alimentar com presa morta, né? Isso ainda continua e vocês conseguem adaptar essas serpentes que vêm da natureza, se adaptam numa boa? Porque há um certo mito, né? Ah, eu vou dar morto, não vai comer. Olha, há 10 anos a gente alimenta com animais mortos desde a quarentena. Né? E elas comem super bem. É raro o animal que resiste mais, né? Animal que tenha chegado, né, da natureza e que não aceite, coma. Que não coma. E assim, não é nem dizer, a gente nem esquenta, assim, a gente congela em água quente, descongelou, né? Tira o que a gente congela, né, sacrifica no CO2, né, que é uma maneira ética de sacrificar os roedores, a gente congela por peso. E a gente congela em água quente e tira a água, o excesso de água, oferece, elas comem bem. 90% do nosso plantel come rato abatido. Que legal. Eu vi um trabalho também que os caras estavam inventando tipo uma salsicha. Isso é vero? Funciona ou não? Então, eu estou fazendo. Eu estou fazendo linguiça para as minhas corais. Mas é porque aí imitam a cobra, não é isso? Elas são ofiófagas. Elas são por ofiófagas, isso? E a ideia da linguiça é por isso? Ou... A ideia da linguiça é porque o nosso plantel, eu consigo manter hoje em dia, eu fico porque é vício de diretora, né? Então, o laboratório. Mas a gente consegue manter hoje em dia corais verdadeiras que antigamente duravam 6 meses, 1 ano, a gente está conseguindo manter por mais de 5 anos. E aí elas comem muita serpente. E a gente tem uma dificuldade de ter a variedade, né, de tamanhos de serpentes para oferecer para elas. E aí porque prepara a gente precisa desde, né, ela. Dependendo do tamanho da coral, né, desde animais filhotes até animais maiores. Vai toscana, para essa aqui vai. Nossa, foi todo um estudo, né? Porque assim, vamos pegar intestino de coelho, né? Então tem lugares no Butantã que trabalham com testes em coelho, né, aquela parte de vacina. Então, para aproveitar, a gente pegava o intestino de coelho. Não, o intestino de coelho é muito grande. Então, vamos pegar intestino de cobaia. Então, hoje, as linguiças que a gente faz é com intestino de cobaia. Que legal. E aí, o recheiozinho, né, Cat? Tem o recheio todo um processo também. Tem que todo um processo. Né? Para chegar na consistência, né, tudo ideal para elas. Mas é isso, a gente meio que dá uma esquentadinha, porque senão fura, né? Então a gente grelha ali. E no dia que a gente grelha, o pessoal, nossa, tem churrasco aí? Porque o cheirinho é bom, a gente dá uma grelhadinha. Nossa, e graças a Deus elas estão pegando super bem. Essa linguicinha numa festa da faculdade, tinham comido fácil, né? Tinha, porque é bem cheirosa. Não tem sal, mas é bem cheirosinha. Nossa, que doido. Bom, gente... Nossa, foi fantástico, muito legal mesmo. Assim, estamos muito honrados de vocês estarem aqui com a gente no Boteco. Muito legal. Muito obrigado. A gente agradece. Foi bom, né? Contar um pouquinho da nossa história. Obrigado que só veio uma porque veio outra. Vimos juntas, né? Aqui nos apoiando. A condição foi, se a Cat for, eu vou. Se a Lu for, eu vou. E foi assim que nós trouxemos. A gente se conhece, há mais de 20 anos, né, Lu? Sim. A gente se conhece há muitos anos. Infelizmente, ela era estagiária nossa e a gente não conseguiu, na época, contratar, né? Que a gente queria muito contratar a Lu como veterinária. E aí a gente perdeu a Lu. Aí a Lu voltou lá para Recife, fui dançar frevo lá. Voltei, Recife. Foi trabalhar lá no zoológico. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei assim... Comprou o passe de novo e ela está aí, né? Ela está conosco. Lu, você quer mesmo voltar? Quero! Porque essa era a minha dúvida, né? Ela falou assim, mas Lu, você está no zoológico, né? Você está aí dançando frevo, né? Você está na praia, você quer voltar para cá? Não, eu quero, Cat. Então, vamos lá. Minha casa. Porque ela gosta do clima. Adoro o clima daqui de São Paulo. Ela gosta de São João daqui e ela gosta do carnaval daqui, né? Sério? É a época que a depressão bate, entendeu? E aí ela se fantasia de bolo de rolo e vai para a avenida. Não fala de bolo de rolo, como é gostoso isso. Uma delícia, muito bom. Gente, muito obrigado. Valeu pelo papo. Valeu, foi massa. Valeu. Muito legal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Delícia.